E aí, pessoal, tudo bem? Eu fico muito impressionada porque toda vez que eu posto um livro que eu tô lendo, sempre as pessoas se interessam. Eu acho isso incrível, maravilhoso mesmo. E aí começaram a me pedir para eu dar dicas de livros. Achei que mais do que dar dicas de livros, eu preferi falar sobre a minha relação com o livro. A minha primeira memória de livro é de uma professora minha, da Escola Pública Londres. Ela se chamava Tia Léa Lorena e ela sempre dava um livro para um aluno que tivesse feito um bom trabalho. E a Bebel a Enfermeira, que era um livro que tinha o formato do chapeuzinho da enfermeira recortado, eu nunca esqueci. Eu sei que esse livro está em algum lugar, eu guardo ele com muito carinho e é a minha primeira memória. A minha tia Sônia, também gostava de me dar livro. E em cada um, ela me deu uma coleção que eu lembro bem, que eram livros grandes, bem coloridos. De 12 livros, em cada um ela escreveu uma dedicatória diferente. A Galinha Cocoricó ficou na minha cabeça. Na da Tia Léa também tinha uma dedicatória. E a data, isso eu vejo a letra delas quando eu falo para vocês sobre isso. E eu tentei reproduzir um pouco isso com os meus filhos. A minha mãe era a pessoa da minha casa que lia. Como é que era? A gente não tinha muitos livros em casa, porque livro era muito mais caro também, pelo menos proporcionalmente para a época em que eu era criança. Era um produto caro, ainda é, né? Então ela lia os da escola. Nunca faltaram os livros da escola, nunca faltaram. Então ela fazia uma coisa que eu não fiz com os meus. Mãe, desculpa, eu vou contar. Eu odiava. Ela mandava eu ler marcando as palavras em português que eu não conhecia. Aí eu escrevia numa folha de papel, anotava a página, procurava o sentido, olhava lá de novo. E depois que eu tivesse feito isso no livro todo, ela falava para eu ler de novo o livro. Olha, não consegui fazer isso com os meus. Claro, aumentava o vocabulário, mas ficava meio chato, sou obrigada a dizer, entendeu? Então com eles, ainda mais nesse mundo de hoje, se eu fizesse algo assim, acho que eles não iam sair do primeiro livro. Mas ela também continuou estimulando muito. Uma coisa que ela sempre fazia quando eu acordava, a gente estava passando um fim de semana num lugar. Se eu acordasse depois deles um pouquinho, ela já estava sentada na sala com um livrinho e todo mundo em volta. Então, desde os livros pequenininhos, quando eles estavam começando a aprender a ler, que é mais uma frase, né, e os desenhos, eu deixava, antes de ir para o trabalho, de surpresa, eu botava, ó, Beatriz, para você ler sozinha, um beijo da mamãe que ama você. Aí botava para Laura, para minha querida Laura, divirta-se com mais esse livrinho, beijo da mamãe. Aí para o Vinícius, um livro para você ler e brincar de adivinhar as palavras, beijo da mamãe. Porque esse livro, quando é uma figurinha, não está escrito, então ele tinha que falar o nome da palavra, né? Mas ele não lia. Por que eu guardo? Porque tem isso, de ter ali as dedicatórias, de ter um determinado momento, de me lembrar de colocar na mesa de cada um para quando eles fossem começar a estudar. E o legal é que depois, obviamente, rodava entre os três, né? Esse livro aqui eu guardei porque Mania de Explicação. É da Adriana Falcão. Eu acho que é para criança de uma idade já maiorzinha e era também para mim. É como se fosse um dicionário das emoções. Pouco é menos da metade. Muito é quando os dedos da mão não são suficientes. Intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Ah, não é maravilhoso você imaginar isso? Vergonha é um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora. É tão lindo que eu não consigo me desfazer. Esse livro aqui é um livro que eu fui convidada para ir numa roda de leitura com crianças. Era para eu ler um livro e eu fui ler este livro. Este livro tinha tudo a ver com o momento que eu estava vivendo. Eu estava na preparação do encontro. E o nome do livro é O Esconderijo das Vontades. É uma cidade onde as vontades se escondem dentro da cabeça das pessoas. Mas às vezes elas não são fortes o suficiente para sair por aí e se tornar realidade. Elas ficam só naquele universo. E quando elas veem que a pessoa não vai conversar com essa vontade, né, e não vai botá-la para diante, ela vai embora e vai tentar se instalar na cabeça de uma outra pessoa. E é legal porque no final do livro, se você conversa com a vontade, você vai alimentando ela, uma hora ela se torna realidade. Eu estava vivendo essa vontade de fazer uma outra coisa diferente, estava preparando um programa novo, então ele continua, porque eu acho que eu tenho muitas vontades que eu continuo alimentando e que eu continuo conversando com elas muito, e é por isso que eu me sinto sempre em movimento. Em geral, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, mas eu não leio, por exemplo, 2 livros de ficção ao mesmo tempo, que aí confunde tudo, né? Não consigo. Mas eu consigo ler um livro de ficção e um de não ficção. Eu ouvi num podcast no assunto, uma pessoa falando desse livro, A Tirania do Mérito. É bem interessante o que aconteceu com o bem comum. E aí, pessoal, eu sou daquelas pessoas que marcam o livro. Quem não marca, não se ofenda, por favor. Mas eu marco o meu livro todo. Se é um livro muito
muito grande e que eu sei que eu estou com pouco tempo, que eu não vou ler com a velocidade que eu gostaria, eu marco, cada vez que surge um personagem novo, eu marco o nome. Se eu esqueço, eu corro rapidinho, acho, é nesse contexto que ele apareceu, né? Meus filhos são daquela última geração que não teve celular até 12 anos, acho que ninguém mais, não tem mais nenhuma criança assim, estão com 27 anos, e aí eles liam esses livrinhos que eu estava mostrando, né? Livrinhos que eles sentavam e liam de uma vez. E quando vieram os livrinhos da escola, que eram aqueles livrinhos maiores, uma coisa que funcionou muito para eles foi a história do marcador de livro. Porque eu adorava marcador, tenho vários, gente. Esse aqui é bem antigo, eu acabei guardando depois porque ele foi da Olimpíada de Barcelona. Os monumentos de Paris, tem esse aqui que é como se fosse um papiro egípcio, que eu compro sempre quando eu vou a algum museu. Esse aqui eu trouxe do Japão. Esse aqui você põe é de couro, você põe na página. Eu ganhei personalizado, super legal. São vários pequenininhos, olha só. Você marca ele assim, como se fosse um clips, né? Olha que fofo isso. E aí eu comecei a comprar marcadores para os meus filhos. Era como se nós passássemos a já ler livros grandes, então funcionou por um tempo. Óbvio que depois teve uma fase na adolescência que ninguém queria ler nada, eu achei que tinha todo o trabalho sido em vão, mas aquela semente estava plantada, eles continuavam vendo a mim e ao pai lendo, e eu acho que de tudo que eu ouvi, que é importante mesmo, além de você falar para o filho ler, era eles verem a gente lendo e tendo satisfação com isso. Então vai preparar as férias, que legal, vamos escolher que livro para levar nas férias. Então ter o livro como algo muito presente, acessível, né? Eu tenho 3 filhos, a gente sempre teve um cuidado de não ter aquela coisa de eu nunca quis comprar presente para compensar o fato de eu estar ausente trabalhando. Eu não tive esse momento. Lógico, eu viajava, eu trazia, né? Mas assim, eu saí para trabalhar toda hora, nunca. Mas é só uma bobeirinha. A criança não sabe que é uma bobeirinha, ela só sabe que a cada hora, de repente, do nada surge um presente que para ela é ótimo. Só liberava livro. Então, assim, se a gente fosse sair para almoçar num shopping que tivesse uma livraria, se quisesse entrar para ficar folheando e depois levar um de presente, isso podia. Se ajudou, se não ajudou, não sei. O fato de ver a gente lendo também, talvez tenha sido algo que funcionou. Acabei, em algum momento da minha vida, aderindo parcialmente ao Kindle. Por quê? Porque eu viajo muito. E muitas vezes você está viajando e você está com um livro quase acabando, aí você já tem que levar outro livro. E aí vai ficando um volume maior na mala. Às vezes é um livro que você não quer deixar. Eu não sou uma pessoa pegada. Então, por exemplo, aqui em casa, você não vai encontrar livros que eu li, né, os clássicos, só os do Machado de Assis que eu fiquei. Mas assim, aqueles livros que são escolares, livros, eu vou dando. Eu dou para muita escola, eu dou para várias instituições, porque eu também ganho muito. Isso aqui é uma remessa que chegou agora, gente, ó. Eu ganho demais. Mentira, esse eu comprei. Então, eu acho que eu combinei comigo que tem que caber aqui, né? Então, eu tenho que renovar e ir retirando alguns livros e colocando outros, né? E aí, muitas vezes, eu tô lendo um livro em casa e quando eu viajo, eu continuo lendo outro livro. Mas eu sinto muita falta de realmente pegar no livro, escolher. Então eu ganhei esse aqui, eu comprei porque uma sugestão, ele é em francês, embora o título seja em inglês, foi uma sugestão da minha filha, da Laura, que quando eu fui para a Olimpíada, está na minha lista. Esse aqui eu ganhei agora, Desinformação. O que faz pessoas racionais acreditarem em fake news, teorias da conspiração e outras coisas irracionais. Deu muita curiosidade, porque é o que a gente vive, infelizmente, né? Esse aqui eu ganhei da Cláudia Mauro, ela marcou aqui, são várias mulheres falando sobre o patriarcado. Esse é da minha amiga Juliana Morrone, que lançou agora, não pude ir no lançamento. Esse aqui é de um terapeuta que eu conheci, casado com a Maria Flor, foi uma conversa super gostosa com o Emanuel, e ele gentilmente me mandou, tá aqui na minha lista para ver. Imagens da Branquitude, da Lilian Schwartz também. Esses são os últimos que eu recebi, então você vê que tem muita coisa na minha lista, né? Eu tento arrumar mais ou menos de uma forma que depois seja fácil para mim encontrar o quê? Para emprestar para minha mãe, porque sempre que ela vem aqui, ela brinca, a livraria dela é aqui em casa. Então, lá em cima, sei lá, tem muita coisa de política, aqui tem alguns que são esses clássicos, tem Clarice Lispector, aqui são poesias, aí aqui tem um canto com livros sobre dança, balé, muita coisa assim de livros que eu ganho de arte ou livros que são de determinados momentos, biografias grandes que não cabem em outro espaço que eu boto aqui, coisas que têm relação com a minha vida, né? Eu tenho muita coisa de carnaval, porque eu fiz carnaval durante muito tempo e eu acabava me interessando, comprando e ganhando. Até esse aqui é muito legal, já li faz tempo.
E que tal esse sucesso, né, que Ainda Estou Aqui. Esse aqui eu separei porque eu adoro a Conceição Evaristo. Ela teve um livro que ela fez uma dedicatória quando ela foi no encontro, com afeto, pela recepção e tudo mais. Marquei alguma coisa, deixa eu ver. Outro dia me indagaram sobre a verdade das histórias que registro. Digo isso, apenas escrevo o que a vida me fala, o que capto de muitas vivências. É uma escrevivência. Esse livro, Noites Nossas, sobre um casal de pessoas mais velhas, muito bonito, virou um filme depois. Esse livro da Djamila Ribeiro é lindo, Cartas para Minha Avó, que ela fala das 3 gerações da família dela. Carla Madeira, que é uma das autoras assim, que mais me impressionaram recentemente. Eu já li os 3 livros, esse foi o último que eu li dela, A Natureza da Mordida. É aquela pessoa que escreve de um jeito que você não consegue parar mesmo, ó, não está nem marcado, porque eu fui rapidinha. Nem precisei. Esse é um clássico que eu acho maravilhoso, também foi filme, O Sol é para Todos. Amo esse livro. Biografia do Abismo, muito interessante, que fala como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. É um livro que não fala bem nem mal de ninguém, não se preocupem, não tem nada a ver A ou B, C ou D. É um livro que faz um registro do momento atual, por que a gente chegou nesse momento. É muito interessante. Esse livro também foi Laura que me recomendou, Oração para Desaparecer. Só ver se eu dou um spoilerzinho. Começa com um morto falando, quer dizer, voltando à vida. Socorro Racioli. Esse eu adorei, li agora, pouquinho, um prefácio para Olivia Guerra. É da Liana Ferraz, eu tenho um livro dela de poesias que eu adoro e ela me mandou esse aqui. Esse aqui é um clássico, mas eu também não consigo me desfazer. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Muitas novelas, muitos filmes, tudo inspirado nisso aqui. Aqui são livros que falam muito de televisão, de comunicação. Aqui são todos os meus parceiros do encontro. Então tem livro do Carpinejar, do Rossandro Klinge, do Alexandre Coimbra Amaral, Miriam Goldenberg, tem livro da Andréa Ramal, tem todas as pessoas que passaram pelo encontro e que eram autores e que muitas vezes começaram a ir exatamente pela obra que produziam, né? Aqui são biografias também, já dei muita biografia, coisas de natureza, são livros lindos de arte, então tem de Paris, tem da Floresta da Tijuca, tem a Flora e Fauna Brasileira, tem da África, tem o Jardim Botânico. Nesse dia aqui eu conheci o Franz Kreisberg, que é um escultor, olha que lindo, do Tom Jobim. E do Zé Araújo. Tá amarelinho e é um livro de fotografias e de textos sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, ó, esse jardim onde ficam as Vitórias Régias é lindo. Aqui, futebol. Pra quem não sabe, eu gosto muito de ler sobre futebol. Tem o Eduardo Galeano, tem Armando Nogueira. Aí tem livros grandes que eu ganhei também da Copa de 2002, outros livros sobre torcedores, o livro de foto, né? O livro das Copas do Mundo. Eu tô nesse livro. É um livro sobre a Zona Norte. E eu sou do Meier lá, né? Com várias pessoas que são da Zona Norte. Martim da Vila, Luísa Brunet, Gilberto Braga, Fernanda Montenegro e eu. Esse é um dos maiores dançarinos, sapateadores de Hollywood. Eu amo os filmes dele. Aqui não é ele, né? Que é o Corpo de Baile, mas eram os musicais, né? Acho que aqui é anos 40 os filmes dele, 40, 50. Ele dançava muito, nossa, eu amava ver. Olha, maravilhoso. Tem um que é sobre balé clássico do American Ballet Theatre, que foi a Xuxa que me deu quando eu fui no programa dela. Mês passado, eu ia almoçar com a Sandra Nemberg. E aí eu pensei o seguinte, ela mora em São Paulo, eu moro no Rio, como é que eu vou criar uma coisa pra gente se obrigar a estar mais junto do que a gente já consegue estar, né? Aí eu comprei esse livro aqui, que é o último do Walter Hugo Mãe. Comprei pra mim e comprei pra ela. E aí nós nos encontramos para almoçar, entreguei e falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar esse livro juntas pra gente poder ir comentando. Ela gostou da ideia, só que ela tava lendo eu também tô lendo, então a gente falou, vamos marcar uma data pra gente começar junto. Sandra, vou começar agora. Aí quando você assistir ao vídeo, você começa, e eu te espero. Só vou começar, só vou dar o start, pode ser? Vamos lá, capítulo 1. O menino sem origens. Pouquinho nasceu sem as origens. Era inteirinho um menino, mas vinha mordido entre as pernas, como se algum predador o tivesse buscado na barriga de nossa mãe. Quiseram muito esconder de mim. Doutor Paulino inventava ordens para manter minha infância incólume. Eu quis descer sobre ele como uma casca, uma carapaça, uma casa, uma mãe, e deixá-lo demorar. Talvez fosse de continuar a nascer mais tarde. Poderia não ter nascido por completo, igual às árvores,
certamente deitaria as origens como um fruto quando chegasse à adultez. É isso, gente. Eu acho que eu queria mais falar com vocês sobre o hábito de ler, né? Se a gente começa a ler e tira um tempinho do dia da gente para ler, para se afastar das telas, é super diferente de ler. Eu sei que tem muita gente que lê, que se informa pelo celular. Eu mesma faço isso muito. A gente usa o computador o tempo todo. Eu acho muito importante a gente ter contato com outra forma de comunicação, né? Com outra forma de adquirir conhecimento. E o livro é algo importantíssimo. Então é isso. Se você gostou, se você quiser tirar alguma dúvida nos seus comentários, me mandar sugestão de leitura, eu vou adorar. Se você tiver lido algum dos que eu falei por aqui, também manda lá no comentário, se inscreve no nosso canal. Eu tô aqui nessa missão, pediu, eu tô aqui para cumprir. Então, como muita gente falava de livro, hoje a nossa conversa foi sobre isso. Espero que você tenha gostado. Assista o nosso vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações. E agora, ó, pode desligar e pegar um livro para ler. Combinado? Beijo, até semana que vem.